Milionário fica surpreso ao encontrar mendiga negra com gêmeos e ouvir sua revelação. A cena era digna de um filme. Sob o sol escaldante de uma tarde, Larissa, com seu vestido simples e um sorriso que escondia lágrimas, carregava em seus braços dois gêmeos idênticos. Lucas e Gabriel, com os olhos grandes e curiosos, pareciam pequenos anjos em meio à poeira da cidade. Mas ela não era apenas uma mãe. Era uma mulher marcada por um divórcio devastador e por um erro médico que quase lhe custou a chance de ser mãe. O que ninguém sabia era que a história dela estava prestes a se entrelaçar à de Henrique, um advogado de sucesso, que mesmo com todo o seu dinheiro e prestígio, carregava suas próprias feridas. Larissa havia encontrado forças dentro de si que nem imaginava possuir. Adoeceu, ficou desiludida. E, após perder a esperança durante anos de tentativas frustradas para engravidar, finalmente sorriu. Com um doador anônimo, cumpriu o maior desejo de sua vida. E agora a cidade mu. Enquanto isso, Henrique, voltando de uma reunião importante, viu aquela cena. O impacto foi como um soco no estômago. Ele congelou, os olhos se arregalaram e a mão que segurava o celular quase caiu. As crianças tão semelhantes a ele brincavam nas calçadas, vulneráveis e alegres. O que é aquilo? Como ele não soubera de nada? Uma avalanche de sentimentos tomou conta dele. Surpresa, raiva, confusão. A mulher da qual ele se separara de forma amarga estava criando os filhos dele. Sem que ele soubesse, os caminhos de Larissa e Henrique se cruzaram de maneira inesperada, como um destino cruel que os forçava a olhar para o passado. Ele, com um semblante de quem acabara de receber uma notícia bombástica, a encarou com um misto de esperança e desespero. Ela sentiu o coração acelerar, o passado gritando em sua mente. Poderia o amor superar a dor e os segredos que ambos carregavam? O que havia acontecido entre eles foi um incêndio que os consumiu. Mas agora, parecia que uma nova dinâmica estava se formando. E era tão assustadora quanto emocionante. Era uma reviravolta que Larissa não esperava, nem desejava. E mesmo sem saber o que Henrique realmente sentia, ela sabia que teria que decidir o que fazer. O verdadeiro dilema emocional estava apenas começando. O que essa revelação significaria para todos eles? As dúvidas tomaram conta de Larissa. O passado ainda a atormentava, mas agora, diante de uma nova realidade, ela precisaria descobrir se o amor ainda tinha espaço em seu coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O olhar de Larissa se desviou de Henrique, seu coração pulsando como um tambor em um desfile. Era um confronto que a percorreu por inteiro. Ela queria gritar, se afastar, mas algo a segurou. Os gêmeos, Lucas e Gabriel, próximos de suas pernas, riam despreocupados, alheios à tempestade que se formava. Henrique, com seu terno impecável, parecia fora de lugar ali.
Ela sentiu um frio na barriga. As vozes da multidão se tornaram um zumbido distante. O que havia começado como um reencontro inesperado, agora parecia um pesadelo. Larissa! Ele começou, mas a voz dele falhou. Um homem havia se aproximado. Rosto familiar. O antigo amigo de Henrique. O sorriso dele se desfez ao notar a tensão. O que você está fazendo aqui, Larissa? O tom era cortante, como uma lâmina. A pergunta ressoou como um eco. Larissa olhou para os gêmeos e viu nas feições deles um misto de inocência e desamparo. Henrique ainda estava paralisado, a expressão dele mudando a cada segundo. Era como se o chão se abrisse sob os pés dele. O passado voltava com uma ferocidade que ela não podia conter. Então, o inesperado aconteceu. Uma sirene começou a tocar, alta e estridente, quebrando o silêncio. Um carro de polícia mergulhou na esquina abruptamente, o que fez as pessoas se perguntarem o que acontecia. Larissa se virou rapidamente, apenas para ver um homem correndo, com um olhar apavorado. Ele colidiu com o carro de polícia. A cena foi instantânea. Gritos, sirenes e a multidão em pânico. Corações acelerados, olhos na cena. Henrique começou a se aproximar de Larissa, mas... um estalo. Uma arma, alguém gritando, é um assalto! O caos se desenrolou em um instante. O homem que antes corria, agora estava em pé. Uma arma em punho, seus olhos brilhando com uma mistura de desespero e raiva. Ele não parecia estar em suas faculdades. A sacola que ele carregava se abriu. Caixas de produtos roubados caíram ao chão. Todos para o chão! Ele gritou, a voz embargada, ecoando na tarde ensolarada. Um momento! E a vida de todos ali mudou. Larissa se abaixou, puxando os filhos, seus corações disparando. O medo a envolveu como um manto. Henrique viu a cena e, em um impulso, se lançou na direção dela. Larissa, fica atrás de mim! Gritou, enquanto se colocava à frente da mulher e das crianças. A adrenalina dominou o ar. O homem estava descontrolado. E um pânico crescente tomou conta de todos ao redor. Larissa sente um nó na garganta, a respiração pesada, as lágrimas brotando. O que aconteceria agora? Ela mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. O choque da revelação, o passado confrontando-a, e agora a ameaça diante delas. Henrique olhou para Larissa, seus olhos refletindo uma mistura de instinto protetor e preocupação. Mas o que Larissa não sabia era que, antes da separação, Henrique tinha um segredo. A verdadeira razão pela qual sua relação se deteriorou. E agora, diante do pânico daquele assaltante, tudo poderia vir à tona. E em meio ao caos, um disparo. A pensão disparou, os gritos aumentaram. O que era uma reconciliação talvez se tornasse um último adeus. Larissa congelou. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. Que segredos estavam prestes a ser revelados? E o que eles significariam para o futuro dela, de Henrique e os gênios? A adrenalina ainda pulsava no ar quando o disparo ecoou, cortando a tarde ensolarada como uma faca afiada. Larissa estava paralisada. O medo reverberava em seu corpo, enquanto ela puxava os gêmeos para mais perto.
O olhar de Henrique, que até ali era de determinação, agora refletia puro horror. Ele olhava para o assaltante, depois para as crianças, em busca de uma saída. "Fiquem atrás de mim!" ele gritou de novo, mas a voz soou como um eco distante. O homem Armando estava cada vez mais desesperado. O caos tomou conta da cena. As pessoas começaram a gritar, algumas se jogando ao chão, outras correndo descontroladas. A confusão era palpável. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. "Todos para o chão! Ninguém se mexe!" berrou o assaltante, nervoso. Ele parecia mais um animal acuado do que um ser humano. Larissa manteve os gêmeos bem perto de si, beijando a cabeça de Lucas e de Gabriel, tentando passar a segurança que ela própria não sentia. Os olhares de desespero estavam fixos no homem, temendo a próxima ação dele. Mas então algo inesperado aconteceu. Sem aviso, um brilho metálico chamou a atenção de Larissa. Outra figura surgiu de repente, 2 homens em um carro da polícia, que se aproximavam da cena. Com um giro rápido, um deles saltou do veículo, gritando ordens, enquanto o outro se posicionava com a arma em punho, pronto para agir. Larissa se sentiu engasgar, a garganta apertada. "Larissa!" gritou Henrique, enquanto se movia, buscando uma posição que pudesse proteger a família. Mas naquele momento, uma figura conhecida surgiu das sombras. Era Marcos, o antigo amigo de Larissa, que todos acreditavam ter desaparecido após o incidente trágico há anos. Ele estava ali, do outro lado da rua, observando. Mas não apenas isso. Ele tinha uma expressão maliciosa nos olhos e parecia se divertir com a confusão. "Não se mexam! Isso é tudo um plano!" Marcos gritou, sua voz ecoando sobre o tumulto. A revelação chocou Larissa com um peso que a deixou sem fôlego. Ele? Aquela figura que muitos agora associavam ao mistério de sumiço, de repente estava ali, a poucos metros, em meio ao caos que se desenrolava. O assaltante, percebendo a atenção desviada para Marcos, hesitou. O olhar apavorado se tornou confuso. "Você conhece ele? O que está acontecendo?" gritou, sem saber se devia atacar ou fugir. Larissa não podia acreditar no que seus olhos viam. Era como se o tempo tivesse parado. O homem que anos atrás, em um momento sombrio de sua vida, havia desaparecido, agora estava bem ali, como se nada tivesse acontecido. O passado e o presente colidiam de forma brutal. "Larissa, você não sabe. Ele está aqui para se vingar." Marcos gritou, como se revelasse uma verdade oculta. As palavras pendiam pesadas no ar, e cada murmúrio da multidão parecia amplificar a tensão. O assaltante, em seu desespero, deveria sentir-se dividido entre o impulso de fugir e a necessidade de atacar. Vingança de quê? Larissa conseguiu gritar, mesmo com os gêmeos agarrando suas pernas, chorando. O olhar de Marcos carregava uma mistura de raiva e dor. O tempo parecia escorregar por seus dedos enquanto ele respondia. "De você me ter deixado para trás." A confusão era total. A raiva agora se emaranhava com os sentimentos de Larissa. O que Marcos sabia? O que havia acontecido? Antes que pudesse pensar, um segundo tiro ecoou. A multidão gritava. As sirenes se tornaram um coro, mas Larissa sabia que isso não era apenas sobre aquele momento. Era uma tempestade de segredos, e o que Marcos revelara havia acendido uma faísca. Henrique, agora com um semblante pálido, olhou para Larissa, sua mente correndo. O que mais ele não sabia?
Quais segredos estavam enterrados na vida deles? Larissa começou a compreender que a vida dela nunca seria a mesma. O que estava por vir poderia destruir o pouco de paz que ainda restava. O desfecho seria mais que um reencontro. Seria a reconstrução de suas vidas. E no centro do turbilhão, uma pergunta ecoava. O que mais Marcos tinha para revelar? O caos tomou conta da cena. O disparo ecoou. E o mundo parecia girar descontroladamente ao redor de Larissa. Os gêmeos estavam tão perto que ela podia sentir o tremor pequeno e frágil de seus corpos. Henrique, com a determinação em seu olhar, estava à frente, em uma tentativa desesperada de protegê-los. Mas antes que Larissa pudesse processar tudo, Marcos gritou novamente, sua voz cortando a confusão. Você não entende, Larissa. Ele é parte do plano. O plano que começamos juntos. A revelação fez o coração dela acelerar. O que Marcos estava dizendo? Um plano? A mente de Larissa girava, enquanto ela tentava se apegar a alguma lógica. O assaltante hesitou, os olhos dele passando de medo e raiva para a confusão, como se ele estivesse preso entre dois mundos. Um homem que deveria ser uma ameaça, agora parecia um mero peão em um jogo muito maior. O que você quer dizer? Que plano? Ele estava próximo, quase balançando. Mas ainda com a arma apontada, os olhares da multidão estavam fixos neste novo embate. As pessoas murmuravam. Algumas faziam sussurros nervosos. Outras pareciam completamente paralisadas pelo medo. O pânico estava no ar e Larissa podia ouvi-lo, sentindo como se todos estivessem esperando uma explosão. Marcos deu um passo à frente, como se estivesse em um palco. Os dois acharam que poderiam me deixar para trás, mas isso não é sobre vocês. É sobre tudo o que construímos juntos. A afirmação atingiu Larissa como uma flecha, e ela levou um instante para perceber o que realmente estava em jogo. Então, um grito cortou o ar novamente. Cuidado! Um terceiro policial apareceu na cena, gritando ordens e apontando para o assaltante. O caos voltou a aumentar, mas algo estava mudando. A tensão palpável entre os personagens fez com que o tempo parecesse parar. E nesse momento, algo que ninguém esperava aconteceu. Uma figura surgiu das sombras. Era uma mulher, com uma presença imponente. Seu olhar era afiado e direcionado a Larissa. Larissa, sou eu, sua mãe. O coração de Larissa parou. Ela tinha certeza de que sua mãe havia falecido anos atrás. As palavras ecoaram em sua mente e Larissa mal conseguia acreditar. Tudo porque ela havia passado, suas lutas, seus sonhos, tudo estava prestes a mudar. Ela olhou para os gêmeos, que a observavam com olhares confusos, e então dirigiu seus olhos mais uma vez para a mulher à sua frente. Você não pode ser! Marcos pareceu perdido, seus planos e revelações desmontando-se como um castelo de cartas. O assaltante, aturdido, olhou para a mulher e depois para Larissa, sem saber se ele gritou, sua expressão se tornando mais frenética. Eu vim te salvar, Larissa! Todos estão em perigo e você não sabe. As palavras da mulher foram cortadas por um novo disparo. O som ressoou novamente, surgindo como um eco de desespero. Toda a cena se desfez em um flash de pânico. As pessoas gritavam e uma onda de choque percorreu o local, fazendo a multidão se dispersar. Larissa, agora congelada entre a revelação e o caos,
sentiu que o chão estava prestes a se abrir sob seus pés. Os olhos de Henrique estavam arregalados e ele a puxou para mais perto, seu corpo se colocando entre ela e a mulher misteriosa. A gente vai sair daqui, agora! Ele gritou, levando os gêmeos em seus braços, olhando para a mulher. Larissa queria protestar, queria entender tudo, mas o caos estava tomando conta. As sirenes da polícia se aproximavam, o mundo ao seu redor ficando cada vez mais barulhento. Os dois homens da polícia se prepararam para agir, enquanto o assaltante parecia completamente descontrolado. A multidão se dispersava e Larissa sabia que a vida dela havia virado de cabeça para baixo. Agora havia segredos mais profundos, um passado oculto que poderia mudar tudo. A mulher continuava a gritar, mas Larissa não escutava. Era um turbilhão de emoções. O que mais ela não sabia? E o que poderia significar essa revelação sobre sua mãe? Uma nova tempestade se formava, e tudo que ela desejava era algum tipo de resposta, mesmo que custasse tudo. O caos tomou conta da cena. O disparo ecoou, e o mundo parecia girar descontroladamente ao redor de Larissa. Os gêmeos estavam tão perto que ela podia sentir o tremor pequeno e frágil de seus corpos. Henrique, com a determinação em seu olhar, estava à frente, em uma tentativa desesperada de protegê-los. Mas antes que Larissa pudesse processar tudo, Marcos gritou novamente, sua voz cortando a confusão. Você não entende, Larissa! Ele é parte do plano, o plano que começamos juntos. A revelação fez o coração dela acelerar. O que Marcos estava dizendo? Um plano? A mente de Larissa girava enquanto ela tentava se apegar a alguma lógica. O assaltante hesitou, os olhos dele passando de medo e raiva para a confusão, como se estivesse preso entre dois mundos. Um homem que deveria ser uma ameaça, agora parecia um mero peão em um jogo muito maior. O que você quer dizer? Que plano! Ele estava próximo, quase balançando, mas ainda com a arma apontada. Marcos deu um passo à frente, como se estivesse em um palco. Os dois acharam que poderiam me deixar para trás, mas isso não é sobre vocês. É sobre tudo o que construímos juntos. A afirmação atingiu Larissa como uma flecha. E ela levou um instante para perceber o que realmente estava em jogo. Então um grito cortou o ar novamente. Cuidado! Um terceiro policial apareceu na cena, gritando ordens e apontando para o assaltante. O caos voltou a aumentar, mas algo estava mudando. A tensão palpável entre os personagens fez com que o tempo parecesse parar. E nesse momento, algo que ninguém esperava aconteceu. Uma figura surgiu das sombras. Era uma mulher com uma presença imponente. Seu olhar era afiado e direcionado a Larissa. Larissa, sou eu, sua mãe. O coração de Larissa parou. Ela tinha certeza de que sua mãe havia falecido anos atrás. As palavras ecoaram em sua mente e Larissa mal conseguia acreditar. Tudo porque ela havia passado, suas lutas, seus sonhos, tudo estava prestes a mudar. Ela olhou para os gêmeos que a observavam com olhares confusos e então dirigiu seus olhos mais uma vez para a mulher à sua frente. Você não pode ser! Marcos pareceu perdido, seus planos e revelações desmontando-se como um castelo de cartas. O assaltante aturdido olhou para a mulher e depois para Larissa, sem saber se deveria atacar ou fugir. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, sua expressão se tornando mais frenética. Eu vim te salvar, Larissa. Todos estão em perigo e você não sabe. As palavras da mulher foram cortadas por um novo disparo.
O som ressoou novamente, surgindo como um eco de desespero. Toda a cena se desfez em um flash de pânico. As pessoas gritavam, e uma onda de choque percorreu o local, fazendo a multidão se dispersar. Larissa, agora congelada entre a revelação e o caos, sentiu que o chão estava prestes a se abrir sob seus pés. Os olhos de Henrique estavam arregalados, e ele a puxou para mais perto, seu corpo se colocando entre ela e a mulher misteriosa. "A gente vai sair daqui, agora!" ele gritou, levando os gêmeos em seus braços, olhando para a mulher. Larissa queria protestar, queria entender tudo, mas o caos estava tomando conta. As sirenes da polícia se aproximavam, o mundo ao seu redor ficando cada vez mais barulhento. Os dois homens da polícia se prepararam para agir, enquanto o assaltante parecia completamente descontrolado. A multidão se dispersava, e Larissa sabia que a vida dela havia virado de cabeça para baixo. Agora havia segredos mais profundos, um passado oculto que poderia mudar tudo. A mulher continuava a gritar, mas Larissa não escutava. Era um turbilhão de emoções. O que mais ela não sabia? E o que poderia significar essa revelação sobre sua mãe? Uma nova tempestade se formava, e tudo o que ela desejava era algum tipo de resposta, mesmo que custasse tudo. Um grito estridente cortou o ar. Um tiro. Não era o do assaltante, mas de dentro do carro da polícia. Um agente disparou com um olhar fixo na mulher misteriosa. O impacto foi instantâneo. A bala a atingiu e Larissa viu a mulher cair ao chão, uma expressão de choque e dor no rosto. O tempo pareceu parar. "Não!" Larissa gritou, mas o som se perdeu no caos. O assaltante, agora desnorteado, mudou o foco para o agente, enquanto Henrique a puxava para trás, tentando protegê-los. O desespero se instalou no olhar das pessoas ao redor. A cena que parecia se desenrolar como um filme agora tinha um novo e horrendo componente. A novidade da situação fez com que Larissa se sentisse ainda mais perdida. "Ele é minha mãe!" gritou, enquanto Henrique tentava arrastá-la para longe. O assaltante, aproveitando-se do tumulto, tentou escapar, mas a atenção havia mudado rapidamente. Os policiais estavam agora focados na mulher caída. Larissa parou. Ela tinha que ir até ela. Era um impulso incontrolável. "Deixe-me ir!" Ela se desferiu contra Henrique, mas ele a segurou firme. "Larissa, não! É perigoso!" Mas a urgência no coração dela gritava para que se movesse. O que mais poderia acontecer? E se isso tudo fosse parte de algo maior? Algo que atingia não só ela, mas a vida de todos ao seu redor. As perguntas turbilhonavam na mente de Larissa. O silêncio momentâneo foi quebrado pelos gritos. "Chame uma ambulância!" E algo na expressão da mulher caída fez Larissa estremecer. Ela não pode morrer. Eu preciso saber a verdade! Enquanto a multidão cercava a cena e as sirenes se aproximavam, um novo e devorador mistério surgiu. Que outras revelações e traições aguardavam Larissa? E a vida dela, que havia mudado em um instante, teria um retorno a um passado que ela desejava esquecer? O cenário se desenrolava em uma espiral de caos, e a imagem da mulher caída no chão queimava na mente de Larissa. Pânico pulsava ao redor como um tambor. As sirenes se aproximavam, mas tudo o que ela podia pensar era: "Ela é minha mãe." "Larissa, não faça isso.
Henrique insistiu, sua voz tingida de desespero, enquanto ele segurava as crianças. Mas algo no olhar da mulher a hipnotizava. O tempo quase parou, sua mente girava. Cada palavra não dita mergulhava mais fundo no mistério. Marcos, que antes parecia ser o vilão, agora parecia pequeno. Seu rosto era um mosaico de confusão e raiva. "O que você pretende?" ele gritou, olhando entre a mulher no chão e Larissa, como se a resposta estivesse pendurada no ar. O assaltante, perplexo, hesitou, sem saber se pularia ou recuaria. Então, tudo aconteceu de uma vez. Um segundo disparo ressoou, e o impacto fez Larissa sentir uma facada no coração. Nela, não só o cheiro do pólvora enchia o ar, mas também um novo grito. Desta vez, era o grito mais doce que poderia existir. Um grito de um bebê. O som, parecendo ecoar pelas paredes da confusão, fez com que a cabeça de Larissa se voltasse instantaneamente. E lá estavam eles, Lucas e Gabriel, seus pequenos anjos, agora sentindo desespero no olhar da mãe. Mas o grito não vinha deles. Foi um barulho familiar que fez o instinto de proteção dela disparar. Larissa virou-se rapidamente e viu em meio à multidão uma mulher correndo, uma pequena nuvem de brilho e alegria. Era uma mulher negra, de cabelos cacheados, segurando um carrinho de bebê. A semelhança com ela era inegável. O que estava acontecendo? "Larissa, olá!" A mulher disse com um sorriso, fazendo com que a multidão a encarasse, os olhares se dividindo entre o caos e a nova figura radiante. Eu encontrei, é sua hora." O tempo parecia escorregar entre os dedos de Larissa. "Quem é você?" ela perguntou, a confusão entorpecendo sua mente. As crianças agora estavam chorando e, sob a pressão, Larissa sentiu uma explosão de emoções. Implosão atrás da implosão. Mas antes que a mulher pudesse responder, uma sombra escura apareceu à sua direita e a atingiu com força. Um murmúrio coletivo se espalhou. O assaltante, enlouquecido e sem direção, focava seus olhos na mulher com o bebê, como se sua própria segurança tivesse sido ameaçada. Ele puxou o gatilho. O cenário congelou. O mundo tornou-se uma mancha de cores, enquanto Larissa via a mulher ser atingida, caindo ao chão. Os olhares da multidão se tornaram espelhados de choque e horror. E então, o que parecia ser um momento de revelação se transformou em um pesadelo absoluto. Mas não era só a vida da mulher que estava ameaçada. Uma certeza arrepiante começou a se reverter na mente de Larissa. Ela havia sentido um movimento em seu próprio ventre. Um toque, um pequeno empurrão. Algo mais profundo. Mais do que o calor das lágrimas. Algo vital estava se acendendo dentro dela, como a maior confirmação de um desejo oculto. Foi um movimento que não deveria existir, mas estava lá. Casualmente, tudo pela qual passou, cada lágrima, cada momento de dor e solidão, estava prestes a se entrelaçar a um novo destino. Um destino que poderia fazer com que a história que Lara e Henrique pensavam conhecer se desmoronasse em um instante. Isso não pode estar acontecendo! Henrique a puxou enquanto ela paralisava, a razão se desvanecendo. Você está bem? Está machucada? Mas ela não estava ouvindo. O som do choro de um bebê ainda ecoava em sua mente. E os olhares ansiosos da multidão a prendiam.
A mulher caída se mexeu e, com uma fraqueza devastadora, ela olhou para Larissa. Seu filho. Larissa! A revelação reverberou como um trovão entre eles. O que mais alguém poderia descobrir? O que a mulher sabia? Afinal, quem era realmente? A história que pensava que conhecia agora era repleta de buracos. E nesse momento atordoante, Larissa percebeu que tudo estava prestes a mudar para sempre. E a verdade estava mais próxima do que imaginava. Se é que ainda conseguiria lidar com isso. Larissa olhou para a mulher caída, seu coração batendo na garganta. Seu filho? Larissa! As palavras da mulher ecoaram, e a confusão tomou conta dela. Em meio ao caos, tudo parecia paralisado. As crianças choravam perto, e Larissa sentia um nó na garganta. Um sentimento de que o mundo estava prestes a desmoronar. Mas antes que pudesse se mover, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz cortou o céu. Era como se um raio tivesse descido bem ali, iluminando tudo por um instante. A multidão gritou, e o assaltante olhou para cima, distraído, como se esquecesse de sua própria raiva. Ouvindo o barulho, o segurança do shopping ia se aproximando, determinado a restaurar a ordem. Henrique se virou. Ele notou a mudança no ambiente, mas sua atenção estava dividida entre Larissa e as crianças. Larissa! Me escute! Ele gritou. Mas a voz dele se perdeu em meio ao grito aterrorizante da multidão. Foi nesse momento que, entre a agitação, um homem surgiu em meio à multidão. Ele era magro, com uma expressão sombria e silenciosa. Larissa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os olhos dele brilhavam com um conhecimento que parecia perigoso. Marcos! Ele gritou, chamando a atenção do antigo amigo de Larissa. O nome soou como um alerta. Marcos olhou para a nova figura, confuso. A tensão aumentou enquanto o assaltante, agora incerto, olhava entre os dois homens. Então, num movimento brutal, decidiu atacar. O homem desconhecido puxou algo do bolso. A vida de Larissa mudou em um blink. Tanto tempo, querido amigo! O homem disse, e antes que se desse conta, ele lançou uma adaga, certeira, numa fração de segundo. O único som foi um pio agudo de horror quando a lâmina cortou o ar e atingiu o braço de Marcos. Ele gritou, caindo ao chão, e a multidão entrou em pânico. O assaltante, encolhendo-se, agora estava tão confuso que não sabia se corria ou atacava. A situação, que já era caótica, agora completamente perdida. Você não deveria ter se envolvido. O homem riu, olhando para Marcos com desprezo. A trajetória dos acontecimentos tinha mudado tão rapidamente que Larissa nem conseguia acompanhar. Estava tão focado em Larissa que ignorou o que realmente importa. Quem é você? Marcos perguntou, enquanto tentava estancar o sangue que escorria de seu braço. O olhar de indignação em seu rosto refletia um choque profundo. O que está acontecendo aqui? O homem sorriu, uma expressão gelada. Um amigo esquecido. Você não sabe que a verdade é mais complicada do que pensa. Larissa! Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em quem pensa que é sua mãe. O mundo de Larissa começou a desmoronar. O que você está dizendo? Ela perguntou, a voz tremendo. Poderia ser que tudo o que sabia, tudo o que acreditava, estava prestes a desmoronar? Ela não é quem você pensa que é. Você não viu a semelhança? E os gêmeos? Ele continuou, rindo, levando todos a um estado de alerta
e pânico. A revelação parecia tão absurda que Larissa pensou que seu coração ia parar. Você sempre soube, não é? Que um dia isso tudo ia voltar para te assombrar. Larissa olhou nos olhos de Henrique, que parecia perdido. As palavras cortavam como facas. A verdade parecia estar a um passo de se revelar. O sangue escorria do braço de Marcos e a tensão na atmosfera era quase palpável. Não precisa acreditar. Olhe ao seu redor. A verdade está diante de você. O homem gritou, enquanto a sirene da polícia soava mais perto. Era tudo um jogo, e tudo estava prestes a mudar de forma inimaginável. Os gêmeos, agora ao lado de Larissa, começaram a chorar mais alto, e o pânico na cena se intensificou. O assaltante, esquivando-se da confusão, retirou-se. Enquanto Larissa discutia internamente se poderia realmente confiar em mais alguém. Larissa! Henrique gritou, puxando-a para mais perto. Mas os olhos dela estavam vidrados na figura sombria que agora parecia estar no centro de tudo. A pergunta ecoava em sua mente. Quem era aquele homem? E, mais importante, que sedições do passado ainda estavam para serem desenterradas? O caos crescia e uma nova onda de choro reverberava. As respostas estavam mais perto do que Larissa acreditava. Mas o que aconteceria quando as verdades finalmente viessem à tona? Larissa olhou para a mulher caída, seu coração batendo na garganta. Seu filho, Larissa? As palavras da mulher ecoaram e a confusão tomou conta dela. Em meio ao caos, tudo parecia paralisado. As crianças choravam perto e Larissa sentia um nó na garganta. Um sentimento de que o mundo estava prestes a desmoronar. Mas antes que pudesse se mover, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz cortou o céu. Era como se um raio tivesse descido bem ali, iluminando tudo por um instante. A multidão gritou. E o assaltante olhou para cima, distraído, como se esquecesse de sua própria raiva. Ouvindo o barulho, o segurança do shopping ia se aproximando, determinado a restaurar a ordem. Henrique se virou. Ele notou a mudança no ambiente, mas sua atenção estava dividida entre Larissa e as crianças. Larissa, Nisputi! Ele gritou. Mas a voz dele se perdeu em meio ao grito aterrorizante da multidão. Foi nesse momento que, entre a agitação, um homem surgiu em meio à multidão. Ele era mago, com uma expressão sombria e silenciosa. Larissa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os olhos dele brilhavam com um conhecimento que parecia perigoso. Marcos! Ele gritou, chamando a atenção do antigo amigo de Larissa. O nome soou como um alerta. Marcos olhou para a nova figura, confuso. A tensão aumentou enquanto o assaltante, agora incerto, olhava entre os dois homens. Então, num movimento brutal, decidiu atacar. O homem desconhecido puxou algo do bolso. A vida de Larissa mudou em um blink. Tanto tempo, querido amigo, o homem disse, e antes que se desse conta, ele lançou uma adaga, certeira, numa fração de segundo. O único som foi um pio agudo de horror quando a lâmina cortou o ar e atingiu o braço de Marcos. Ele gritou, caindo ao chão, e a multidão entrou em pânico. O assaltante, encolhendo-se, agora estava tão confuso que não sabia se corria ou atacava. A situação, que já era caótica, agora completamente perdida. Você não deveria ter se envolvido. O homem riu, olhando para Marcos com desprezo.
A trajetória dos acontecimentos tinha mudado tão rapidamente que Larissa nem conseguia acompanhar. Estava tão focado em Larissa que ignorou o que realmente importa. Quem é você? Marcos perguntou, enquanto tentava estancar o sangue que escorria de seu braço. O olhar de indignação em seu rosto refletia um choque profundo. Que está acontecendo aqui? O homem sorriu, uma expressão gelada. Um amigo esquecido? Você não sabe que a verdade é mais complicada do que pensa? Larissa, você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em quem pensa que é sua mãe. O mundo de Larissa começou a desmoronar. O que você está dizendo? Ela perguntou, a voz tremendo. Poderia ser que tudo o que sabia, tudo o que acreditava, estava prestes a desmoronar? Ela não é quem você pensa que é. Você não viu a semelhança? E os gênios? Ele continuou, rindo, levando todos a um estado de alerta e pânico. A revelação parecia tão absurda que Larissa pensou que seu coração ia parar. Você sempre soube, não é? Que um dia isso tudo ia voltar para te assombrar. Larissa olhou nos olhos de Henrique, que parecia perdido. As palavras cortavam como facas. A verdade parecia estar a um passo de se revelar. O sangue escorria do braço de Marcos e a tensão na atmosfera era quase palpável. Não precisa acreditar. Olhe ao seu redor. A verdade está diante de você. O homem gritou, enquanto a sirene da polícia soava mais perto. Era tudo um jogo. Tudo estava prestes a mudar de forma inimaginável. Os gêmeos, agora ao lado de Larissa, começaram a chorar mais alto e o pânico na cena se intensificou. O assaltante, esquivando-se da confusão, retirou-se, enquanto Larissa discutia internamente se poderia realmente confiar em mais alguém. Larissa! Henrique gritou, puxando-a para mais perto. Mas os olhos dela estavam vidrados na figura sombria que agora parecia estar no centro de tudo. A pergunta ecoava em sua mente. Quem era aquele homem? E mais importante, que sedições do passado ainda estavam para serem desenterradas? Então aconteceu. Com um estrondo, uma explosão de fumaça tomou conta da cena. A multidão gritou e se dispersou em um frenesi. Quando a poeira começou a se assentar, Larissa viu algo que a deixou em choque. Uma pessoa no chão. Não era a mulher que se dizia sua mãe, mas sim a verdadeira mãe de Henrique. O rosto dela estava coberto de sangue e ao lado uma evidência devastadora, uma foto de Larissa, Henrique e os gêmeos juntos. Uma felicidade que parecia distante. A conexão que antes era tão segura, agora estava repleta de perguntas. Por quê? O que significa isso? O coração de Larissa disparava. Em meio à confusão e ao horror, uma certeza despontou. Eles não eram quem pensavam ser. A cena se tornou um turbilhão de reações e murmúrios. O homem, agora revelando-se um segurança infiltrado com segundas intenções, piscou para Larissa e disse: Você acha que tudo isso é por acaso? Está apenas começando. A verdade vai mudar tudo. As palavras envergonhadas deixaram Larissa tensa. Ela tinha que descobrir o que mais estava escondido. Mas com o pânico ao seu redor, o que realmente estava em jogo? Que segredos, que mentiras estavam prestes a vir à tona, transformando suas vidas para sempre? Larissa olhou para a mulher caída, seu coração batendo na garganta. Seu filho, Larissa! As palavras da mulher ecoaram e a confusão tomou conta dela. Em meio ao caos,
Tudo parecia paralisado. As crianças choravam perto e Larissa sentia um nó na garganta. Um sentimento de que o mundo estava prestes a desmoronar. Mas antes que pudesse se mover, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz cortou o céu. Era como se um raio tivesse descido bem ali, iluminando tudo por um instante. A multidão gritou e o assaltante olhou para cima, distraído, como se esquecesse de sua própria raiva. Ouvindo o barulho, o segurança do shopping ia se aproximando, determinado a restaurar a ordem. Henrique se virou. Ele notou a mudança no ambiente, mas sua atenção estava dividida entre Larissa e as crianças. Larissa, me escute! Ele gritou. Mas a voz dele se perdeu em meio ao grito aterrorizante da multidão. Foi nesse momento que, entre a agitação, um homem surgiu em meio à multidão. Ele era magro, com uma expressão sombria e silenciosa. Larissa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os olhos dele brilhavam, com um conhecimento que parecia perigoso. Marcos! Ele gritou, chamando a atenção do antigo amigo de Larissa. O nome soou como um alerta. Marcos olhou para a nova figura, confuso. A tensão aumentou enquanto o assaltante, agora incerto, olhava entre os dois homens. Então, num movimento brutal, decidiu atacar. O homem desconhecido puxou algo do bolso. A vida de Larissa mudou em um blink. Tanto tempo, querido amigo. O homem disse, e antes que se desse conta, ele lançou uma adaga, certeira, numa fração de segundo. O único som foi um pio agudo de horror quando a lâmina cortou o ar e atingiu o braço de Marcos. Ele gritou, caindo ao chão. E a multidão entrou em pânico. O assaltante, encolhendo-se, agora estava tão confuso que não sabia se corria ou atacava. A situação, que já era caótica, agora completamente perdida. Você não deveria ter se envolvido. O homem riu, olhando para Marcos com desprezo. A trajetória das coisas tinha mudado tão rapidamente que Larissa nem conseguia acompanhar. Estava tão focado em Larissa que ignorou o que realmente importa. Quem é você? Marcos perguntou, enquanto tentava estancar o sangue que escorria de seu braço. O olhar de indignação em seu rosto refletia um choque profundo. O que está acontecendo aqui? O homem sorriu, uma expressão gelada. Um amigo esquecido. Você não sabe que a verdade é mais complicada do que pensa? Larissa, você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em quem pensa que é sua mãe. O mundo de Larissa começou a desmoronar. O que você está dizendo? Ela perguntou, a voz tremendo. Poderia ser que tudo o que sabia, tudo o que acreditava, estava prestes a desmoronar? Ela não é quem você pensa que é. Você não viu a semelhança? E os gênios? Ele continuou, rindo, levando todos a um estado de alerta e pânico. A revelação parecia tão absurda que Larissa pensou que seu coração ia parar. Você sempre soube, não é? De um dia isso tudo ia voltar para te assombrar. Larissa olhou nos olhos de Henrique, que parecia perdido. As palavras cortavam como facas. A verdade parecia estar a um passo de se revelar. O sangue escorria do braço de Marcos e a tensão na atmosfera era quase palpável. Não precisa acreditar. Olha ao seu redor. A verdade está diante de você. O homem gritou, enquanto a sirene da polícia soava mais perto. É tudo um jogo e tudo estava prestes a mudar de forma inimaginável. Os gêmeos, agora ao lado de Larissa, começaram a chorar mais alto. E o pânico na cena se intensificou. O assaltante, esquivando-se da confusão, retirou-se. Enquanto Larissa discutia internamente se poderia realmente confiar em mais alguém. Larissa! Henrique gritou, puxando-a para mais perto. Mas os olhos dela estavam vidrados na figura sombria
que agora parecia estar no centro de tudo. A pergunta ecoava em sua mente. Quem era aquele homem? E mais importante, que sedições do passado ainda estavam para serem desenterradas? Então aconteceu. Com um estrondo, uma explosão de fumaça tomou conta da cena. A multidão gritou e se dispersou em um frenesi. Quando a poeira começou a se assentar, Larissa viu algo que a deixou em choque. Uma pessoa no chão. Não era a mulher que se dizia sua mãe, mas sim a verdadeira mãe de Henrique. O rosto dela estava coberto de sangue e ao lado uma evidência devastadora. Uma foto de Larissa, Henrique e os gêmeos juntos. Uma felicidade que parecia distante. A conexão, que antes era tão segura, agora estava repleta de perguntas. Por quê? O que significa isso? O coração de Larissa disparava. Em meio à confusão e ao horror, uma certeza despontou. Eles não eram quem pensavam ser. A cena se tornou um turbilhão de reações e murmúrios. O homem, agora revelando-se um segurança infiltrado, com segundas intenções, piscou para Larissa e disse: "Você acha que tudo isso é por acaso? Está apenas começando. A verdade vai mudar tudo." As palavras envergonhadas deixaram Larissa tensa. Ela tinha que descobrir o que mais estava escondido. Mas com o pânico ao seu redor, o que realmente estava em jogo? Que segredos, que mentiras estavam prestes a vir à tona, transformando suas vidas para sempre? Larissa estava em choque. Tudo parecia um pesadelo que nunca acabava. A mulher caída, seu passado desmoronando, a cena caótica ao redor. As sirenes da polícia se aproximavam, mas seu coração estava acelerado demais para ouvir claramente. O rosto de Henrique, seu olhar preocupado, mas Larissa mal conseguia pensar. Eles não são quem pensam ser. Ecoava em sua mente, cada palavra uma facada na lembrança. Larissa, Henrique a puxou de volta à realidade. Precisamos sair daqui. Agora! A urgência em sua voz fez Larissa se mover. Mas ainda estava presa em seus pensamentos. A revelação sobre a mulher já não fazia sentido. Por que havia tanta mentira? O que estava em jogo? E os gêmeos? O que eles tinham a ver com tudo isso? No meio do tumulto, Marcos, ainda no chão, gritou: "Está tudo interligado. Vocês não entendem." Ele se contorcia, o sangue manchando o chão, mas suas palavras ressoavam com verdade. O homem que matou sua esperançosamente, uma figura sombria, agora estava cercado pela multidão, mas seu olhar ainda estava fixo em Larissa, desafiador. "Você precisa descobrir a verdade!" ele gritou. Cada palavra pesada no ar, mas por que ele parecia tão desesperado? Quem ele realmente era para ela? O mistério a cercava como uma neblina densa. O caos aumentava. A polícia finalmente chegou, cercando a área. Larissa olhou para os gêmeos, que pareciam tão assustados. Ela não podia deixar que isso continuasse. Henrique se aproximou mais, segurando firme as crianças. "Vamos, Larissa, agora!" Ele parecia um farol em meio à escuridão. Então, como um estalo, tudo mudou. A mulher que se dizia sua mãe começou a se mover, levantando a cabeça com um olhar que Larissa nunca esqueceria. "Você precisa saber quem você realmente é.
As palavras raspadas a cortaram como um fio. Quem sou eu? Respondeu a voz tremendo. O ambiente que a rodeava parecia desvanecer, e tudo o que ela podia fazer era encarar aquela mulher. Era como se todo o seu mundo tivesse sido um grande teatro de marionetes. E ela agora descobria a verdade cruel. Marcos, ainda se erguendo, falou rapidamente: Larissa, você é a chave! Algo maior está acontecendo, algo que envolve todos nós. Ele olhou para a figura sombria antes de desabar novamente no chão. A tensão parecia quase palpável enquanto a multidão esperava o próximo passo. O assaltante hesitou, percebendo que o plano estava saindo de controle. A urgência tomava corpo e Larissa, com seu coração batendo desafinado, entendeu que era hora de agir. Homem! Larissa gritou, finalmente superando o medo. Com uma voz firme, ela olhou nos olhos da mulher. Quem você realmente é para mim? O que você quer de mim? A mulher a encarou, o medo e a dor refletidos em seu rosto, e Larissa pôde sentir que uma parte dela buscava por respostas. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, uma explosão de luz e barulho cortou o ar. E tudo girou ao redor deles. Os gritos aumentaram, as pessoas correram e o caos retornou com força redobrada. Henrique agarrou Larissa pela mão, puxando-a rapidamente. Vamos! Eu não vou deixar nada acontecer com você! Com isso, os três correram em direção à saída do shopping, enquanto Larissa sentia o peso de segredos não revelados começando a se desvanecer em seu interior. Uma nova vida a esperava do lado de fora, mas havia uma pergunta pairando sobre sua cabeça. O que exatamente ela ainda não sabia? Larissa sentiu uma nova determinação se formando, um impulso para desvendar tudo. Embora o futuro fosse incerto e envolto em mistério, ela sabia que juntos podiam enfrentar qualquer coisa. E assim eles saíram sob o céu escuro, a chuva começando a cair, como se o mundo estivesse limpo, pronto para um novo começo. Agora, uma nova jornada estava prestes a começar. Se você chegou até aqui, é hora de agir. Não fique de fora dessa. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter a chama viva. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final inesperado. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.